Bom, gente, boa noite a todos e a todas, né, presentes, tanto encarnados, tem um número bom de pessoas, quanto desencarnados, que se pudéssemos ver, iríamos comparar ao Mineirão cheio em dia de clássico, né? Todos os salões das casas espíritas que estudam milhares e milhares de irmãos do plano superior e também irmãos necessitados vêm estudar, refletir, receber as bênçãos e os mais evoluídos abençoar, magnetizar o salão. Nesse tempo e espaço em comum entre o mundo físico e o mundo material, desejo a todos um bom estudo, uma boa reflexão, porque cada mentezinha, cada pensamento é um universo maravilhoso e diferente, tanto físico quanto do plano espiritual. Na noite de hoje vamos refletir sobre conformismo. Desde as primeiras religiões, os primeiros flashes de busca espiritual, as primeiras sensações humanas, em cada tristeza, em cada desvio, em cada questão que incomoda o ser, nós sempre escutamos, até em outras reencarnações, aceite, conforme, isso vai passar. Nós não entendemos por que isso aconteceu, mas por algum motivo aconteceu. Então, se conformar, aceitar, é algo que existe dentro de nós, no nosso convívio. Um ente querido que parte, um emprego que perdemos, a velhice que chega, as mazelas do corpo físico, os traumas de infância ou da vida comum. Então, em cada momento nosso, em todas as existências, um dia sabemos que ficaremos livres, não precisaremos de tantas coisas para aceitar. Mas isso ainda incomoda a todos nós. E aí, Paulo de Tarso traz a passagem que ilumina o estudo da noite de hoje. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Bom, em tudo em nossas vidas, nós precisamos, sim, refletir, raciocinar, né? Kardec já nos falava sobre a fé raciocinada. É necessário ter fé, é necessário acreditar, é necessário entrar nas vibrações da evolução, né, do universo, sim. Mas é necessário, na nossa evolução, questionar. Questionar, que eu falo, não é ir contra, mas procurar saber por que daquilo. O que isso me atrapalha ou me ajuda? O que isso pode contribuir para o meu crescimento? E na noite de hoje, o conformismo é o nosso foco de reflexão. E o que nós aprendemos, o que nós desenvolvemos, não está diretamente relacionado com o que eu vou falar aqui, mas sim com a percepção de cada um de nós, tanto encarnado quanto desencarnado, quanto os queridos internautas que vão a qualquer momento do tempo, do espaço, de madrugada, de manhã à noite, acessar esse estudo e refletir conosco. Eu dividi a passagem
em 3 pontos principais. E não vos conformeis com este mundo. Olha, é necessário raciocinar com bom coração e com os olhos de Jesus sobre esse ponto. Não conformar com este mundo não tem nada a ver em brigar, em esbravejar, em falar verdades para a pessoa que te ofendeu. É algo muito mais sublime, muito mais palpável em questões espirituais. Nós vimos aí no dia a dia desigualdades sociais, guerras, fome, diferenças entre as pessoas, preconceitos. Então é necessário a gente não conformar, não cruzar os braços. Mas existe um caminho que Jesus pede para que nós travemos o bom combate com essas questões. Olha, quando Jesus fala para sermos pacíficos e pacificadores no Sermão da Montanha, é diante deste contexto que ele pede para nós não nos conformemos. Voltando às questões para o nosso interior, para cada um de nós. Analise agora cada questão, cada sentimento, cada vivência da sua vida que te tirou fora do seu eixo comum. Um relacionamento que foi, um ente querido também que passageiramente foi, mas o reencontro é certo. Um emprego que você sonhava e perdeu esse emprego. Em outras encarnações, quantos obstáculos, quantos sofrimentos, quantas perdas nós já tivemos. Mas perceba que nós estamos aqui. Se tivéssemos tido tudo aquilo que queríamos, será que estaríamos aqui agora buscando o autoconhecimento? Às vezes, para os nossos olhos, existe um grande sofrimento. Mas para os olhos do universo, para os olhos de Deus, para os olhos do plano maior, tudo sempre caminha em harmonia e em perfeição. Vamos fazer uma análise, um raciocínio sobre um fato muito triste da humanidade, muito triste aos nossos olhos. A forma com que Jesus de Nazaré deixou esse mundo. Todos nós queríamos que Jesus não tivesse sido crucificado, que tivesse envelhecido o rei, trazendo ainda mais ensinamentos, mais parábolas, versículos que confortasse a humanidade. Mas olha o que aparentemente foi a maior tristeza da humanidade. Por trás dessa maior tristeza existe a maior maravilha da humanidade. Se estivéssemos todos nós lá, naquela tarde da sexta-feira, e se virássemos um para o outro e perguntássemos: o plano de Deus deu certo ou errado? O que falaríamos?
aos prantos, falaríamos: deu tudo errado. Crucificaram o mensageiro divino. Mas olha que a partir dessa crucificação, que é um ato físico, a essência do Cristo floresceu. Mudou o calendário, né? Hoje é 25 de abril de 2022 por causa de Jesus, por causa deste período. A Semana Santa, celebrada desde então até hoje, mudando sim o seu sentido, porque antes celebrávamos com tristeza a morte de Jesus. Já estamos aprendendo a celebrar o renascimento de Jesus. E daqui pouco tempo iremos celebrar o nascimento do Cristo dentro de cada um de nós. Não somente em uma Semana Santa, mas em uma existência santa, uma santa existência eterna. Então, olha, comparado à maior tristeza e à maior decepção que a humanidade teve, relacionado à forma com que Jesus fisicamente foi embora desse mundo, as nossas tristezas e os nossos equívocos doem, mas são menores, não são? É até interessante falar isso, porque a nossa dor é a maior dor do mundo, não é? A nossa perda é a perda que mais dói no mundo, não é? E aí nós vamos conformar com essa perda? Nós vamos simplesmente, olha, aconteceu, eu confio em Deus. Aconteceu por algum motivo, eu aceito. Não basta só isso, porque a gente verbaliza, mas dentro do coração está a angústia, o sofrimento. Às vezes a perda nos dói tanto, mas a vontade da disciplina em superar aquela perda nos faz falar para todo mundo: eu superei, eu vou superar, eu sou mais forte. Mas aí, no seu íntimo, ainda chora. Por qualquer coisa ainda perde a estrutura. É necessário então. E por que isso acontece, né? Por que a gente não consegue sair dessa falsa conformidade, dessa falsa aceitação por completo? Porque nos falta instrução, entender por quê. O simples fato de falar acredite, aceite, isso faz parte do nosso passado, de outras reencarnações, ou de outras, ou até mesmo dessa, num tempo passado, em que nos falavam assim: você precisa aceitar, você tem que aceitar, acredite, supere. Bom, agora estamos num outro degrau. Eu vou aceitar por quê? O que isso pode ser benéfico
com o tempo. Se você olhar para o presente, a aceitação é difícil, quase que impossível. Mas se você olhar por um futuro curto, 10, 20, 30 anos, a aceitação passa a ser suave. São transformações. E a luz que os irmãos espirituais, os espíritos, nos trazem de esclarecimento, de respostas, de vivências, nos dá toda essa base para uma aceitação sólida, uma aceitação raciocinada, uma aceitação que vê que aquela perda, aquela suposta perda, na verdade, é a abertura de um espaço para grandes realizações. Ia ser muito bom, né? Se a gente reencarnasse com uma promessa de uma felicidade plena, o relacionamento perfeito, a saúde perfeita, a aparência física perfeita, o trabalho perfeito. Mas e aí? Isso vai fazer parte do nosso patrimônio espiritual? Vai. Tenha calma. Mas até chegar a esse momento, essas perdas e ganhos fazem parte da nossa estrutura, fazem parte da nossa base que nos dará força. Aí, já escutei uma pergunta muito interessante, uma vez, uma pessoa perguntando assim, por que que Deus não nos criou perfeitos? Por que que Ele nos criou assim, totalmente imperfeitos, para que a gente sofresse tanto, para que a gente passasse por tantas perdas, tantos sofrimentos, e depois, num futuro muito distante, a gente se tornar perfeito? E essa pergunta eu raciocino sobre ela até hoje. Raciocinar, questionar, buscar elementos fazem parte da nossa caminhada. Olha, e eu tenho duas respostas para essa pergunta. De que valeria se Deus nos criasse perfeitos? É através do nosso esforço, é através da nossa busca, é através do bom combate com as nossas mazelas, com os nossos traumas, com as nossas imperfeições, é que vamos conquistando tijolinho por tijolinho desse castelo espiritual que já começa a ser o nosso crescimento. Então, quando chegarmos lá na frente, porque não existe final da estrada, existe lá na frente, muda o caminho, uma curva, uma subida, uma descida. Mas enquanto estamos reencarnando neste mundo, neste planeta, de provas e expiações ainda, mas com uma promessa maravilhosa e flashes de um mundo melhor, um mundo regenerativo, enquanto estamos caminhando, são necessários esses tropeços para que a gente levante com os nossos próprios esforços. Nós seremos merecedores da nossa evolução. E aí, neste ponto, nós começamos a exalar a essência crística.
Nós não somos imagem e semelhança de Deus? Jesus não era a manifestação do Deus vivo? E Jesus veio nada mais, nada menos para falar para cada um de nós: se quiserdes, serás ainda mais. Porque Cristo está dentro de cada um de nós. Já temos flashes disso bem infantis, né? Quando fazemos boas ações, quando saímos de casa para buscar, para refletir, ou até mesmo para sair de casa, sentar aqui, sentir as vibrações do ambiente, harmonizar um pouco para depois voltar para o nosso dia a dia, para o nosso convívio, que é cheio de situações que nos exercitam se conformar. Então, nós teremos mérito para a nossa evolução. Essa foi uma das respostas que eu encontrei. Depois, eu chego a outra resposta. Por que que Deus não nos criou perfeitos? Aí eu chego a uma resposta diferente da primeira, que eu acho que uma são dimensões, são respostas diferentes na mesma dimensão. Porque Deus ainda não terminou de nos criar. Quando um bebezinho está lá dentro do ventre da mãe, a gente não fala assim: conversa com ele, que tudo que você conversar ele vai escutar. Mas ele já nasceu? Não. Ele está ali, um embriãozinho, um bebezinho sendo formado. E um dia, quando ele estiver formadinho, ele vai nascer. Eu cheguei à conclusão que nós ainda estamos sendo criados por Deus. Aí sim, quando terminar a criação, seremos perfeitos. A sensação é que ainda estamos dentro do ventre da mãe, sentindo desconfortos, nos encaixando com a vida, tolerando algumas coisas, sofrendo ainda com a não tolerância de outras. Faz sentido? Né? Nós estamos aqui. Eu sempre falo em toda vez que eu facilito algum estudo. Não sou palestrante. Palestrante é quem, né, domina leis. Acho que palestra nesse mundo só Jesus que fez. Os sermões da montanha, né, e outros ensinamentos. Mas nós instigamos o raciocínio, porque cada um vai interpretar e buscar o elemento que precisa, né? Então, olha, a gente precisa se conformar com as coisas que acontecem com a gente? Sim, precisamos. É o momento certo daquilo acontecer. Por pior que seja a situação que acontece com qualquer um de nós, inclusive comigo, nós temos sempre que está acontecendo isso, reflexo do meu passado. Lógico, nada acontece gratuitamente. Nenhuma unha que se arranca, um dente que dói, nada acontece por acaso. Se acontece comigo, eu criei esse magnetismo num passado curto dessa mesma vida ou em um passado distante de outras reencarnações. Já escutaram assim? Tudo que aqui se faz, aqui você acerta, né? Porque o termo de pagar também é muito dolorido, né? Parece algo que cobra. Quem cobra as nossas falhas?
A nossa consciência, né? Olha, isso é muito interessante. A gente foi educado religiosamente da seguinte forma: se você, vou usar os termos, se você pecar, Deus vai te castigar. Aí nós já imaginamos assim: eu vou viver uma vida, vou cometer alguns pecados, e quando comete se arrepende de uns, não se arrepende de outros. Mas aí ninguém ficou sabendo. Eles falam que Deus vê tudo que a gente faz, mas eu tenho as minhas dúvidas, né? E a gente às vezes nem pensa nisso, mas isso fica no inconsciente nosso. E quando eu desencarnar, aí vai chegar uma pessoa e falar assim: olha, você fez muitas coisas boas, mas você fez isso de errado, aquilo de errado, aquilo de errado, tal. Agora você vai para o inferno, ou você vai ter que pagar o que você fez. Não. Deus é tão perfeito e tão maravilhoso que o que a gente faz, o juiz que nos acusa, é a nossa própria consciência. Então, olha, a gente seria ser tolo se a gente agisse, fizesse alguma coisa que só você sabe que foi errado que fez. Olha, eu cometi esse ato ou esse pensamento, mas ninguém ficou sabendo, minha esposa não ficou sabendo, nem meu marido, nem meu pai, nem minha mãe, nem meu filho, nem meu vizinho. Então, eu estou de consciência tranquila. Não é isso que a gente escuta muito? E às vezes a gente fala, mas tenha certeza que um momento de ira, um momento em que você aponta, que julga a outra pessoa, você verbaliza depois que a consciência está tranquila, mas na realidade não está. Porque a consciência tranquila, ela só se manifesta, clareia diante dos olhos após o desencarne. Aí o próprio juiz da consciência aponta todos os equívocos cometidos durante a encarnação. E aí ficamos entristecidos, ficamos pesarosos de ter cometido e aquilo agora se refletir em nossa vida, e nós imploramos ao Pai oportunidades para voltar e reajustar aquilo que nós fizemos e a nossa consciência nos cobra. E aí viemos. A justiça reencarnatória está presente nessa volta. Mas também a lei da diversidade está presente nessa volta. Então nós nunca podemos olhar para uma outra pessoa e falar assim: coitada, deve ter errado demais na outra reencarnação. Por isso que ela passa esses perrengues. Porque talvez aquilo que ela passa, ela escolheu para se melhorar, não como expiação. E a partir do momento que a gente julga, fica armazenado aquele julgamento na nossa inconsciência, como um débito que nos cobra após o desencarne. São muitas coisas que nós ainda fazemos sem pensar, sem sentir, mas que fica na nossa inconsciência e nos cobra. Às vezes, já é uma rotina, por causa da cultura familiar da pessoa, da criação da pessoa,
dos convívios que a pessoa tem, já é uma rotina. Falar, fazer, agir de maneiras que não condizem com o amar ao próximo e amar a si mesmo. E o que acontece? Vive de consciência tranquila, dorme todas as noites, feliz, nem pensa e nem sente que está cometendo algo que vai depois fazer a sua consciência te cobrar. Aí, nós entramos na reencarnação para reajustar essas questões. E são muitas, são infinitas questões que precisamos reajustar. Desde as primeiras reencarnações até hoje, cometemos algo que precisamos reajustar. E aí o mundo traz a oportunidade, a maravilha da oportunidade desse reajuste. Traz situações que nos fazem modificar, curar aquilo que nós criamos. E o que acontece com a gente quando isso acontece? Nos revoltamos. Deus é injusto. Por que está acontecendo isso comigo? Por que eu passo essas dificuldades? Olha, então, o estudo da noite de hoje fala: é necessário aceitar tudo que acontece com a gente, sem se revoltar. Mas esse aceitar não é cruzar os braços e falar assim: ah, está acontecendo isso porque Deus quer, eu errei, eu pequei, eu fiz algo de errado, eu cometi isso, devo ter feito atrocidades em outra reencarnação. Não é por aí. É para parar e falar. Relaciona, pega um papel e uma caneta. Quais são os meus tormentos? Perdi o emprego, perdi a namorada, perdi o marido, meu cabelo está caindo, eu fiquei doente, aconteceu isso, seja o que for. São coisas físicas e naturais que não acontecem só com você. Relacione isso. E depois reflita sobre aquilo e estude. Estude os livros do André Luiz, ditados por André Luiz através de Chico Xavier, que conta experiências do mundo espiritual, várias vivências da lei de causa e efeito. Leia o Evangelho de Jesus, estude livros edificantes que trazem exemplos da lei de causa e efeito, e ao invés de voltar o sentimento para a dor, a amargura, a reclamação e a inércia, agradeça aquele momento passageiro na sua vida, porque nada além do que curando aquilo que você mesmo criou. Olha, isso é fácil? Extremamente difícil. Eu estou aqui conversando com vocês, encarnado no mundo físico, não sei como vai ser o meu dia de amanhã, e pode ser que amanhã eu vou me deparar com uma prova gigantesca de dor e de sofrimento, de tristeza, e por mais que eu tenha falado para vocês aqui, para tratar com naturalidade, eu sei que os dentes vão rangir de angústia. Porque eu sei que eu amo pessoas que um dia vão. Eu sei das minhas mazelas, dos meus apegos. Sei das minhas imperfeições. Sei, tenho filhos.
E se eu perdê-los amanhã, eu vou sorrir e falar assim: Deus sabe o que faz? Está tudo certo? Eu preciso passar por isso? Não. Vai ter muita dor aqui dentro. Nos preparemos, mas pelo menos vamos estudar, vamos entregar na mão de Deus, vamos pedir a Deus, fazer alianças com o nosso Pai maior, para que amenize as nossas provas. Isso é possível. Isso é possível. Vários relatos reencarnatórios de espíritos que vieram para passar provas e provas e provas. E no meio da caminhada, o espírito encarnado, o ser encarnado, se demonstrou compassivo, tolerante, compreensivo, estudioso, amoroso para com o próximo, amoroso para consigo mesmo. E aí, sabe o que aconteceram com as provas previstas para ele? Foram amenizadas, algumas até retiradas, e outras mais suaves, porque ele passou de cabeça erguida, com Cristo latente nas primeiras provas da sua existência. Agora, se viemos aqui com algumas provas para passar e começamos a nos entregar, a lamentar, a esbravejar, a ofender o próximo, a falar que aceita da boca para fora, mas o coração cheio de mágoa e de sofrimento, as provas continuam. Porque todo mundo espiritual sabe que o único caminho de evoluir é, ao mesmo tempo, livrar as questões do passado e, ao mesmo tempo, instrução. Estudar, refletir, mudar o comportamento, nos transformar. Não adianta somente estudar e verbalizar. Olha, o estudo é uma frase, depois um comentário, né, de Emmanuel sobre isso, do livro Palavras de Vida Eterna. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Às vezes, muitos de nós nem estudam, nem buscam conhecimento. Então, não tenho comentários. A partir do momento que buscar conhecimento é uma caminhada. E buscar conhecimento não é ler milhões de livros. O que você acha que é mais válido aos olhos de Deus? Alguém que lê milhões, vários livros, várias palestras, ouve, nossa, que palavras edificantes, como isso me faz bem, mas aí sai de casa e faz o oposto daquilo que escutou, daquilo que teoricamente aprendeu. Se você pegar uma frase igual essa e em cima dela mudar, fez muito mais. Então, por isso que é necessário ir a fundo. O Espiritismo nada mais é do que o esclarecimento da vida. As passagens de Jesus saindo de uma forma metafórica, porque era aquela época condizente, o ensinamento daquela forma, não teria como Jesus fazer um estudo assim e falar sobre a lei de causa e efeito, sobre as reencarnações. Ele falava dos lírios no campo.
que serve hoje para os nossos estudos, né? Ele falava para a gente não se conformar com o mundo, mas para a gente transformar. Olha, ele não fala para a gente brigar com o mundo, fala para a gente transformar a partir daquilo ali, ver com outros olhos e agir de uma forma diferente. Por quê? Porque esse é o caminho. Então, tudo aquilo que Jesus trouxe em parábolas, a luz dos Espíritos vem esclarecendo, trazendo exemplos do nosso cotidiano, trazendo a transformação daquela parábola numa conduta que acontece conosco todos os dias. Mais claro do que isso, eu não sei se é possível. E nós ainda somos resistentes, né? Nós nos conformamos com a vida do jeito que ela está. E o estudo da noite de hoje pede: não se conforme, mas busque, estude, instrua, para que você não somente acredite que tudo passa, que tudo muda, que aquilo é passageiro, que está tudo sobre o controle de Deus. Não é somente para acreditar nisso, é para você saber que o que acontece com você hoje, você mesmo criou. E quando acontece alguma coisa que te incomoda, esse é o caminho da sua libertação. E é por aquele incômodo. Você não vai mudar o incômodo. Você vai mudar a sua forma de ver o incômodo. É isso que Jesus está te pedindo. E vamos aproveitar enquanto Deus está nos criando. Porque todos esses mecanismos faz parte da nossa criação. Bom, no mais, vamos sempre refletir, sempre analisar, sempre ler, estude, mas não estude demais. Estude precisamente, crie uma metodologia de estudo constante. Nunca pare de estudar. Mas às vezes, o mundo pós-pandemia ficou louco, estou correndo, tem muita coisa, não dá tempo. Não precisa de muita coisa. Uma frase que você estuda, reflete e muda alguma coisa na sua vida, cumpriu o objetivo naquele momento. E talvez a mesma frase daqui 10 anos vai ter outro sentido para você e vai mudar outra coisa, outra necessidade na sua vida. Agradeço a paciência, a compreensão de todos presentes. Que tenhamos uma ótima semana, com muita paciência, com muita aceitação, mas com um olhar suave, crístico, sobre as provas que a nossa vida nos traz. Obrigado a todos.